Queridos alunos, sejam todos bem-vindos novamente à nossa matéria de Direito Tributário. E hoje damos continuidade ao nosso trabalho e vamos falar um pouquinho do direito financeiro e do direito tributário, dando aí prosseguimento àquela questão da carga tributária e das ciências das finanças que trabalhamos na última aula. A primeira coisa a esclarecer que, como eu já falei, o direito tributário nada mais é do que uma parte do direito financeiro. E o direito financeiro, uma parte é componente do direito administrativo. O que quer dizer isso? Nós temos a gestão pública. A gestão pública, para ser exercida, ela tem que ter a ciência das finanças, e a ciência das finanças socorre ao direito tributário. Ou seja, o direito tributário, ele é um braço, ou uma mão, vamos falar assim, do direito público, porque ele é a maior forma e a melhor forma de fomentar a arrecadação tributária para esse instituto aí, para o governo, então, conseguir fazer a sua gestão. Porque gestão e execução de obrigações e deveres sem dinheiro, a gente sabe que não dá certo e não prospera, né? E aí, o direito tem uma autonomia quanto aos demais ramos, mas ao mesmo tempo que o direito tributário tem uma autonomia quanto aos demais ramos, ele tem justamente uma incidência sobre todos os ramos. Então, o direito tributário ele está com a gente desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre. A gente já nasce devendo o fisco e morre devendo o fisco. Tudo que a gente faz, a gente tem um direito tributário. Peguei um ônibus, na passagem do ônibus tem direito tributário. Trabalhei, no salário tem direito tributário. Comprei um carro, no carro tem direito tributário. Transferi uma casa, na transferência dessa casa tem direito tributário. Doei um dinheiro, essa doação de dinheiro tem direito tributário. E assim sucessivamente, em diversas formas, em diversas matérias, a gente pode reconhecer aí o direito tributário. E por conta disso, nós temos a definição do direito tributário, que é justamente a conceituação dele, né? E aí, lá no Código Tributário Nacional, nós temos o conceito do que é tributo. Porque tributo, ele tem que ser muito bem definido, e esta aula aqui é mais ou menos o seguinte: você aprendeu o que eu vou trabalhar nesta aula, 50% do direito tributário está resolvido por você. Porque se você sempre utilizar o conceito do tributo, muitas coisas você vai conseguir responder no seu dia a dia, mesmo que às vezes você não tenha conhecimento de determinado assunto ou de determinada matéria. Então, quando a gente pega lá o Código Tributário Nacional e vai entender o conceito de tributo, tem disposto o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, independentemente do tributo que a gente vai trabalhar, todos eles têm que ter essas características. Quais são os tributos, professor, que a gente vai trabalhar? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios. Então, independentemente de qualquer uma dessas espécies, todas elas têm que ter o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Então, vamos lá. Tributo é toda prestação pecuniária, dinheiro, compulsório, obrigatório. Eu pago tributo não é porque eu gosto, não. Eu pago tributo porque eu sou obrigado a pagar. Porque eu preciso financiar a máquina pública, que foi o que a gente trabalhou nas aulas anteriores. O pagamento do tributo, que é de forma obrigatória, tem que ser em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Hoje a gente paga compensação bancária, PIX, antigamente era cheque, tinha que esperar compensar. O Código Tributário Nacional, que é de 1966, fala ainda do papel selado, né?
hoje não temos mais essas questões, ou cuja forma nela se possa exprimir. Nós vamos ver lá no final do Código Tributário Nacional que existem várias formas de extinguir o crédito tributário que é devido ao fisco. Que é o pagamento, prescrição, decadência, uma série de coisas. E lá no finalzinho nós temos uma nova disposição constitucional que fala que podemos pagar o tributo com a dação de bens móveis, né? E aí a gente tem justamente uma situação a qual nós não conseguimos aí raciocinar no sentido de como se dá esse pagamento. Uais, eu posso fazer o pagamento do tributo por diversas formas. Então, em moeda ou cuja forma se possa exprimir. E esta forma a qual se pode exprimir, ela está disposta, turma, só um minutinho que eu vou abrir aqui, lá no Código Tributário Nacional, se não me falha a memória, no artigo 156, que fala extingue o crédito tributário. Quais as formas de extinguir o crédito tributário? Com o pagamento, com a compensação, com a transação, com a remissão, prescrição e decadência, depósito em renda, pagamento antecipado, consignação em pagamento, decisão administrativa irreformável, decisão judicial ou dação de pagamento de bem imóvel. Ou seja, o fisco também pode, dentro da lei que ele vai estipular, aceitar o pagamento de determinado tributo com a dação de bem imóvel. Então, por isso que a gente fala cujas formas nele se possa exprimir. Essa é a importância também, turma. Tá? Então, nós vemos prestação pecuniária, compulsório, em moeda ou valor nele que se possa exprimir. Terceira característica, que não constitui sanção de ato ilícito. Pagar tributo é porque você está fazendo a coisa certa. Pagar tributo é porque está correto. Não é ilícito pagar tributo, tá? Então, pagar tributo é por algo adequado. Ô, professor, explica isso melhor. Exemplo. Quando a gente fala assim, o fulano, quer ver uma questão de prova que tem demais? A determinada empresa X faz um tratamento de resíduo sólido da sua água no seu processo produtivo. Porém, o fiscal da prefeitura foi lá e simplesmente descobriu que a empresa X estava jogando componente químico no leito do rio e, por isso, tributou mais a empresa no intuito de penalizá-la. Certo ou errado? Erradíssimo. Por quê? Porque a questão está falando que o fiscal foi lá e tributou no intuito de penalizar. Poxa, nós não estamos aprendendo que pagar tributo não constitui sanção de ato ilícito? E se a questão falou que ele estava fazendo coisa errada, não é tributo que tem que ter incidência. Não há multa. Multa é diferente de tributo. Então, mais essa característica. Gente, com essa característica, você elimina um tanto de questão de prova. Instituído em lei, ou seja, o tributo tem que ser instituído em lei. Tá? O tributo não pode ser criado de outra forma senão em virtude de lei. Ah, professor, e como é que eu consigo definir isso? Exemplo. O preço do pedágio, não, o preço da passagem de ônibus que a gente paga é um tributo ou não? Não. Porque a passagem de ônibus ela é cobrada mediante um contrato administrativo que é feito entre a concessionária que explora o serviço público com a empresa, com a prefeitura, no caso, exemplo. Então, é mediante lei? Não, é mediante um contrato administrativo. Ah, então o preço de ônibus é uma taxa? Não, porque taxa é tributo.
Se é tributo, é criado mediante lei. Se o preço do ônibus não é criado mediante lei, e sim mediante um contrato administrativo entre a prefeitura e a concessionária que explora o serviço de ônibus, eu não posso falar que aquilo ali é tributo. E a última característica, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, ou seja, a atividade administrativa ali daquela questão que eles estão te cobrando tem que estar vinculada àquela situação. Tá? Então, é extremamente importante a gente entender essas 5 características de tributo. Ok? É extremamente importante entender a diferenciação dessas características. Tá? Então, o tributo é prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se manifeste, não constitui sanção de ato ilícito, instituído em lei e atividade administrativa plenamente vinculada. Todo tributo tem que ter essas 5 características. Tá? Em cima disso, o Estado brasileiro tem 2 formas de receber e de criar um caixa, né? Que são as receitas originárias. Quando eu falo receita originária, eu estou falando de origem, ou seja, vem da exploração do próprio patrimônio do governo. Então, se o governo recebe doação, recebe aluguel, dividendo de empresa pública, preços públicos em concessão de serviço, estacionamento rotativo, compensação ambiental, é tudo proveniente da origem do patrimônio do governo como um todo. Agora, a receita derivada é o quê, gente? É justamente o tributo. Por quê? Deriva de outras coisas senão do governo. Deriva do meu rendimento de salário, do seu rendimento de salário. Então, essa diferença entre o que o governo arrecada a nível de receita originária e o que ele arrecada a nível de receita derivada. E mais de 90% da arrecadação do governo é de receita derivada, que se dá justamente pela tributação. Tá? Quando a gente trabalha as espécies tributárias, nós vamos falar aí todos os 5 tipos de espécies tributárias, as quais nós temos empréstimo compulsório, contribuições de melhoria, contribuições especiais, impostos e taxas. Tá? Além disso, nós temos uma situação que é justamente o artigo 146 da Constituição da República. Então, peço aí para vocês, por gentileza, abrir a Constituição no artigo 146, para a gente falar um pouquinho dele, que é extremamente importante. O artigo 146 vem e fala: cabe a lei complementar. Então, para quem já entende, ótimo; para quem não entende, melhor ainda, que eu vou explicar. O que é a lei complementar? Nós temos a hierarquia das normas, né, turma? Constituição, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, onde uma não pode se sobrepor sobre a outra. Se eu tenho na Constituição que fala: caberá aos estados instituir ICMS, a Constituição apenas nomeou o imposto que o estado pode criar. Só que aí vem uma lei complementar que existe, que é a 87 de 1996, e cria as regras a nível federal para todos os estados obedecerem. Ou seja, a lei complementar complementa o que a Constituição nomeou e traz regras básicas. E para depois cada estado ter a sua legislação obedecendo às regras gerais. Então, o artigo 146 da Constituição fala: cabe à lei complementar. Inciso 1. Dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estado, Distrito Federal e município. Poxa, mas tem isso? Tem. Nós vamos ver, né? Exemplo, acabei de falar aqui do Estado, que pode criar e ter o seu ICMS. Mas não existe uma guerra tributária entre os estados acerca de ICMS? Existe. E aí, como é que faz, turma? Chora? De jeito nenhum, não adianta, né? Primeiro, todo mundo tem que obedecer o que a Lei Complementar 87 de 96 fala. Depois, cada estado tem a sua legislação. Mas e se a legislação de um estado está em conflito com a do outro? Caberá a Lei Complementar falar o que é adequado. Então, a Lei Complementar ela vem justamente para diminuir essa guerra tributária entre os entes federados aí em matéria tributária.
Outro exemplo muito legal é o seguinte, nós temos dois tributos sobre serviço, o ICMS, que é de competência do Estado, e o ISS, que é de competência do município. Ou você paga um, ou você paga o outro. Só que aí fica aquela guerra, né? Eu pago para quem? Hoje, os dois já têm lei complementar, e a lei complementar do ISS, que é a 116 de 2003, vem e fala: tudo que for descrito na lista anexa da 116 é ISS. O que não for, vai ser do Estado. E antes dessa lei de 2003, como ficava? Ficava a guerra, né? Porque o município falava que era tudo dele. Então, veio a lei complementar e resolveu essa problemática. Depois, o inciso 2 vem e fala: também cabe à lei complementar regular as limitações constitucionais do poder de tributar. Nós vamos estudar isso mais à frente, que é o artigo 150 e seguintes da Constituição. O famoso, né? Queira conhecer um poder ou um homem, dê poder a ele, né? Para ver o que ele vai fazer. E aí, infelizmente, nós temos algumas situações as quais alguns gestores públicos querem tributar cada vez mais e mais. E o inciso 3 fala: caberá à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. Então, ele fala que a legislação tributária tem que trazer normas gerais. E a linha A fala: definição de tributo e suas espécies. Então, nós temos a definição de tributo aonde? Artigo 3º do Código Tributário Nacional. Suas espécies, nós temos no artigo 5º do Código Tributário Nacional e demais artigos da Constituição que a gente vai falar. Bem como os impostos da Constituição. Caberá à lei complementar falar de obrigação, lançamento, crédito tributário, prescrição e decadência. Ou seja, a lei complementar tem que falar isso tudo. E caberá ainda falar de adequado tratamento ao ato cooperativo, né? E a definição diferenciada às pequenas empresas. Turma, e aí, o Código Tributário Nacional, ele surge em 1966, como eu falei no período histórico nosso, que é justamente um período em estado militar, o qual a sociedade não discute, não briga por conta disso. E se ele surge nessa época, a gente tem ali um grande acontecimento. E esse acontecimento se dá justamente por quê? Pela facilidade de implementar o Código Tributário. Só que, em 1966, com a instituição do Código Tributário Nacional, nós temos, inclusive, turma, a Constituição vigente de 1946. E essa Constituição vigente de 46 não falava o que era lei complementar. E aí vem a dúvida. O Código Tributário de 66 foi recepcionado pela Constituição de 1988? Foi. Além de ser recepcionado, o Código Tributário Nacional tem força de lei ordinária ou lei complementar? Lei complementar. Por quê? Porque ele cumpre todos os requisitos dispostos no artigo 146, inciso 3, a linha A da Constituição. Ele tem toda a disposição de definir o que é tributo, quais são as espécies e o que é o crédito tributário, prescrição, decadência, fato gerador. Então, o Código Tributário Nacional, quando foi redigido, não havia previsão constitucional de lei complementar. Mas ele foi recepcionado pela Constituição de 88, foi admitido com força de lei complementar, porque ele guarda todos os requisitos que a Constituição de 88 fala acerca de lei complementar em matéria tributária. Isso é questão de prova, isso é discutido demais para demonstrar eventual legalidade ou ilegalidade de algum tributo ou de alguma situação. Então, simplesmente, turma, tomem bastante cuidado com isso, tá? Isso é muito interessante, isso é muito bacana a gente ter aí no nosso dia a dia. Tranquilo? Ok. Continuando aqui, nós temos ainda o artigo 4º do Código Tributário Nacional, que fala: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Tá? Ou seja, o tributo naturaliza-se pelo fato gerador. O que é o fato gerador, turma? Fato gerador da obrigação tributária é aquilo que vai fazer você ter a qualidade de pagar tributo. Exemplo clássico:
IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Qual que é o fato gerador do IPVA? Ser dono de veículo automotor, proprietário de veículo automotor. Professor, eu alugo um carro, eu pago IPVA? Não, você pode pagar na composição do preço lá que você paga para a locadora. Mas não chega uma guia do Estado de Minas para você pagar IPVA no seu nome, não. O carro não é seu. Professor, eu uso o carro só do meu pai, eu pago IPVA? Não, quem paga é seu pai, porque ele que é o dono. Tá? Então, o fato gerador é aquilo que nasce a obrigação de pagar tributo. E o artigo 5º do CTN vem e fala: os tributos são impostos, taxas e contribuições de melhoria. Nós vamos trabalhar com cada espécie dessa, só que a Constituição ainda traz mais 2 novos tributos, que é um empréstimo compulsório e as contribuições especiais, que nós também vamos trabalhar com elas. Ok? Se tiverem dúvidas, vão anotando e a gente vai trabalhando. Ok? Agora, gente, explicamos aí toda a definição do que é o tributo, explicamos cada uma das 5 características, já falamos quais são as 5 espécies, e agora a gente começa a falar uma por uma espécie por espécie. O artigo 16 do Código Tributário Nacional vem e define o que é imposto. Nossa primeira espécie que a gente vai trabalhar é justamente o quê? Os impostos. O artigo 16 vem e fala: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, vamos supor, o João está lá no posto e chega uma repórter e pergunta para ele se ele concorda ou não com a carga tributária. E o João vira e fala assim: eu discordo com essa carga tributária, porque a gente paga tanto imposto e as ruas estão esburacadas. A fala está certa ou está errada? Errada. Porque não é o imposto que ele está pagando sobre o combustível ali que vai ser necessariamente destinado para estrada ou para as ruas. Imposto, gente, é toda manifestação de riqueza que a gente tem, qualquer gasto que a gente faz é manifestação de riqueza. Você está entrou no ônibus, pagou passagem de ônibus, você está manifestando riqueza, você está pagando imposto. Cheguei na cantina, comprei uma coxinha, estou manifestando riqueza, estou pagando imposto. Recebi meu salário, estou manifestando riqueza, estou pagando imposto. Tudo que a gente paga de imposto, todo imposto começa com I. Imposto disso, imposto daquilo, imposto não sei o quê. Todo imposto começa com I, sempre tem imposto de alguma coisa, que nós temos 13 tipos na Constituição, 3 municipais, 3 estaduais e 7 federais. E tudo que a gente paga de imposto vai para um caixa único do governo, a nível ou municipal, ou estadual, ou federal. E se vai para um caixa único do governo, o governo vai fazer a gestão com aquele dinheiro ali da forma como ele melhor entende. Então, por isso que fala, imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerado uma situação independente de qualquer atividade do Estado relativo a você. Então, não é porque eu paguei o IPVA, que é sobre o veículo automotor, que o dinheiro do IPVA tem que voltar para questão de trânsito. Não, ele vai ser para gerir toda a máquina pública. Então, primeira característica do imposto é falar que o imposto é um tributo que não vinculado. Não vincula o que eu pago para eu ter um retorno do governo aquilo ali. Tudo que eu pago de imposto é para manutenção do cofre público. E o artigo 17 vem e fala: impostos componentes no sistema tributário são exclusivamente o que constam desse tipo. E compete à União instituir nos territórios federais os impostos relativos aos estados e aqueles que não forem divididos em municípios atribuídos a este, e ao Distrito Federal os impostos dos estados e dos municípios. Voltando para a nossa matéria, em específico, e saindo ali um pouco do Código Tributário Nacional, turma, nós temos agora uma outra caracterização, né? A qual nós vamos falar aí do imposto, que o imposto ele pode se dar de forma
uma caracterização objetiva ou subjetiva. O imposto que tem uma caracterização objetiva é porque ele considera o bem. Então, vamos lá. O Eduardo viu que o Antônio comprou um carro. O Antônio comprou um carro de R$100 mil à vista. O Eduardo foi lá, gostou do carro, comprou o carro de R$100 mil parcelado, em suaves 72 prestações. Primeira pergunta, turma. E agora? E agora? Quem que vai pagar? Né? O IPVA do carro do Antônio e do Eduardo vai ser a mesma coisa ou diferente? A mesma coisa. Porque o que me interessa não é como o Eduardo ou o Antônio comprou o carro. É quanto vale o carro. Então, esse imposto vai ser um imposto de caracterização o quê? Objetiva. É sobre o patrimônio, sobre o bem. Agora, existe o imposto que tem a caracterização subjetiva ou pessoal. Exemplo, o Eduardo ganha 10 mil por mês e o Antônio ganha 10 mil por mês. O Antônio é solteiro, não tem filho, nada, e o Eduardo é casado, tem filho, paga escola, paga plano de saúde, paga um tanto de coisa. Quando a gente faz um encontro de imposto de renda do Antônio e do Eduardo, quem provavelmente vai ter a maior restituição? O Eduardo, porque o imposto de renda já é um imposto com caracterização o quê? Subjetiva ou pessoal, ou seja, analisa a condição particular de cada contribuinte, tá? Também podemos dividir os impostos em diretos ou indiretos. O imposto direto é aquele que o contribuinte paga e não consegue repassar para terceiros. Exemplo, eu sou dono do meu apartamento, eu pago IPTU. Eu não consigo repassar para terceira pessoa. Ah, mas eu alugo o IPTU. Eu vou repassar a nível contratual de um contrato de locação, mas tributariamente não. Agora, eu sou comerciante, sou um supermercado e pago ICMS. Quando eu comprei essa mercadoria do atacado para o supermercado, do supermercado para o varejo, ou do varejo para o consumidor final, eu paguei ICMS. Eu consigo atribuir esse ICMS na cadeia tributária toda, ou seja, na circulação da mercadoria. Isso é um tributo e um imposto considerado o quê? Indireto. Por quê? Porque eu consigo transferir um encargo, o peso desse imposto, para a próxima cadeia. Resultado, quem sempre paga o pato de tudo e quem sempre dá conta de toda a tributação que existe no nosso sistema legal, somos nós contribuintes. Somos nós tesouro do governo. Ah, professor, mas por que o empresário então fica brigando falando que a carga tributária é alta? Gente, pô, óbvio. Porque se a carga tributária for menor, ele consegue vender mais, ou ele aumenta a margem de lucro dele, ou ele vende mais, melhora a situação dele, produz mais e o mercado consome mais. Tá? Eles não brigam, não é porque eles não dão conta de pagar. É porque se a carga tributária que eles transferem sempre para o consumidor final for menor, ou eles aumentam o faturamento em caso de maior venda, ou eles aumentam um lucro, ou eles têm mais competitividade no mercado com outros produtos da mesma situação. Ok? Aqui nós já falamos. E aí nós temos lá no artigo 153 da Constituição os impostos devidos aí à União, né? Que nós vamos falar de cada um deles também. Importação, exportação, imposto de renda, produto industrializado, IOF, ITR e grandes fortunas. E aí o 154 da Constituição fala: a União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprio discriminado na Constituição. Ou seja, só a União que pode criar novos impostos. Questãozinha de prova. O governador de Minas Gerais resolveu criar um novo imposto por conta da pandemia. Certo ou errado? Errado. Ele não tem competência para criar novos impostos, senão aqueles previstos na Constituição. A única
é o único ente que tem competência para criar novos impostos e tem que ser mediante lei complementar é a União. Artigo 154 da Constituição, inciso 1, tá? E não pode ter fato gerador de outro tributo e nem ser cumulativo, tá? Também a União pode instituir, na iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários. O que é isso? Compreendido ou não na sua competência tributária, o qual vai ser suprimido, cessadas a causa da sua criação. Exemplo, Brasil participa, Deus me livre e guarde, de uma guerra externa, a União pode vir e instituir um novo imposto, onde ele vai perder a força na medida que o Brasil parar de participar desta eventual guerra que eu acabei de dar de exemplo. Ok? Os impostos na Constituição estão lá no artigo 153, 155 e 156, depois vocês leiam, por favor, cada um, e se tiverem dúvidas, anotam. E temos aí o nosso federalismo cooperativo. Isso aí é o para casa também, para a próxima aula também. Vocês vão ler o artigo 157 a 159 da Constituição. Por quê? Porque todo imposto recolhido pela União, parte ela tem que passar para os estados e parte ela tem que passar para os municípios. Todo imposto recolhido pelo Estado, parte o Estado tem que repassar para os municípios. E todo imposto recolhido pelo município fica só na mão do município. Mesmo assim, a arrecadação tributária do município e do Estado é muito baixa, próximo ao que é arrecadado pela União. Ok? Continuando a caracterização aí dos impostos dentro da Constituição, nós temos também a leitura aí do artigo 145 da Constituição, que vem e fala justamente o seguinte: a União, os Estados e Distrito Federal poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas, contribuição de melhoria. Então, quais os tributos que podem ser instituídos por qualquer ente da federação? Impostos, taxas e contribuição de melhoria. Professor, e contribuição especial? Somente a União. E empréstimo compulsório? Somente a União. Então, os estados, municípios e Distrito Federal e União só podem instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria dentro das suas competências. Quando eu falo em taxa, eu falo do poder de polícia efetivo ou potencial, ou de serviços públicos específicos e divisíveis. Eu vou explicar isso mais à frente, então não vou gastar tempo aqui agora. E contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, subjetivo ou pessoal, mesma coisa, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Ou seja, temos aí a capacidade de acordo com cada situação financeira, que são os famosos impostos de caráter subjetivo ou pessoal. E parágrafo 2º, as taxas não podem ter a mesma base de cálculo de imposto, ou seja, eu não posso tributar uma taxa como se fosse imposto, porque senão eu tenho uma inconstitucionalidade acerca dessa disposição legal aí também. Ok? Os impostos da União eu já falei, dos estados é o imposto de causa-mortes, ou ICMS, ou IPVA, e dos municípios, IPTU, ITBI, e ISS, nós já falamos. Quanto ao imposto residual, que só compete à União criar novos impostos, também já trabalhamos e já falei aqui. Pedi aos senhores para lerem os artigos 157 a 159 da Constituição e trazer aí para a gente essa situação. Eu coloquei no nosso material também uma divisão sobre a divisão desses tributos, uma tabelinha. Mas antes de você ler essa tabelinha e tentar entender ela, por favor, verifique o artigo, leiam os artigos 157 a 159 da Constituição. Tranquilo? Essas são as regras gerais dos impostos.
e na próxima aula a gente continua com a outra espécie tributária. Um abraço, fiquem com Deus e até logo.